Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco todos os dias de nossas vidas. No dia de hoje, pessoal, eu vou trazer um estudo a respeito das palavras, do que sai da nossa boca. Nós podemos tanto trazer bênção para nós e para quem está do nosso lado, como também maldição. A nossa palavra tem poder e tem um grande poder. E vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito disso nesse vídeo. Amém? Mas antes, pessoal, gostaria de pedir para aqueles que não são inscritos se inscrever no canal rapidinho, deixar o seu like e também fazer o seu comentário sobre o que você achou da palavra de hoje. Beleza? E também, pessoal, se achou interessante, compartilhe esse vídeo para que as pessoas também conheçam o que o nosso Deus diz a respeito desse tema. Amém? Sem mais demoras, vamos aos estudos de hoje. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Na declaração, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, significa que o cristão não deve adotar uma linguagem corrompida, suja e pecaminosa. O nosso Deus deve ser glorificado não apenas através do que fazemos, mas também do que falamos, pessoal. As palavras que saem da nossa boca devem demonstrar que nós pertencemos a Deus. Por isso, ao invés de falar coisas feias e proferir maldições, o povo de Deus, que somos nós, devemos falar palavras boas que sirvam para glorificar a Deus e edificar a igreja e também o nosso próximo. A expressão palavra torpe aplicada na Bíblia transmite o sentido de uma palavra suja e podre. Isso quer dizer que usar palavras torpes significa usar um linguajar indecoroso e pecaminoso. Por isso, há várias recomendações bíblicas quanto ao modo de falar do povo de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi um escritor bíblico que tratou de maneira bem direta sobre este assunto. Inclusive, a declaração "não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe" foi feita por ele em sua carta aos Efésios, ao ensinar aos crentes sobre como deve ser a vida cristã. Paulo explicou que os salvos não devem viver segundo o seu modo de vida antigo, mas devem viver em conformidade com a nova posição que desfrutam em Cristo. Anteriormente, os redimidos andavam segundo os seus próprios pensamentos e desejos desenfreados da carne. Eles eram ignorantes, insensíveis, dissolutos e imorais. Mas, após terem sido transformados por Cristo, os crentes então devem viver em novidade de vida, despojando de sua velha natureza pecaminosa e se revestindo de Cristo dia após dia. Tendo assim explicado esse princípio, Paulo forneceu alguns exemplos práticos de como os crentes devem rejeitar o modo de vida pecaminoso e andar à semelhança de Cristo. Uma dessas recomendações diz a respeito justamente ao modo de falar. Paulo exorta aos crentes que jamais devem adotar uma comunicação corrupta. Então ele adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que a ouvem. Bom, fica claro que no texto que o linguajar indecoroso, seja ele qual for, não pode estar nos lábios dos cristãos. Discursos obscenos, expressões desagradáveis, gírias imorais, nada disso é compatível com uma vida santa. O crente é chamado para mostrar ao mundo o seu testemunho cristão, e isso inclui todas as partes da sua vida, até mesmo no seu modo de falar. Isso explica porque na sequência da mesma epístola, o apóstolo Paulo mais uma vez insistiu. Olha só: mas a imundícia e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Também escrevendo aos Colossenses, Paulo igualmente instruiu os seus leitores a despojar-se de, entre outros vícios, das palavras torpes de suas bocas. Após essas recomendações,
O apóstolo completa dizendo que os crentes devem usar unicamente aquele tipo de palavra que seja boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Algumas pessoas pensam que o nosso Deus não está preocupado com esse tipo de situação, com o que elas falam. Essas pessoas, infelizmente, acreditam que pode combinar em suas bocas as expressões de adoração a Deus com as palavras torpes que usam nas situações diárias. O problema é que esse tipo de entendimento é completamente equivocado e fácil perceber que em sua exposição sobre o assunto, o apóstolo Paulo colocou a palavra torpe como sendo diretamente oposta à palavra que é boa para a edificação. E isso é absolutamente verdadeiro, visto que, enquanto a palavra torpe comunica impurezas, a palavra de edificação transmite graça aos que a ouvem. Olha só, também o nosso Senhor Jesus disse assim no livro de Mateus. Veja bem, naquele tempo, alguns fariseus e mestres, vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é o que o torna o homem impuro. Tá vendo? Então, a verdade é que a Escritura nos convida a examinar o conteúdo que sai dos nossos lábios. Será que estamos deixando sair da nossa boca palavras torpes ou palavras de edificação, palavras boas e agradáveis? Será que estamos transmitindo graças em nosso linguajar aos que nos ouvem? Ou será que estamos transmitindo impurezas através das coisas que falamos? Não podemos nos esquecer, pessoal, que jamais, que não há como dissociar as palavras que saem de nossa boca da nossa identidade como servos do Senhor, santificados em Cristo, visto que tudo o que fazemos deve estar no propósito único de glorificar a Deus. Bom, como é que está o seu linguajar, meu querido? Como é que está a sua pronúncia, o seu dialeto? Será que você está falando coisas agradáveis, palavras de bênçãos, palavras boas aos que as ouvem? Ou, sei lá, na hora da ira, você falar coisas desagradáveis, injúrias, blasfêmias, difamações, pragas, coisas horríveis? Pois é, como o nosso Senhor Jesus diz, não é o que entra pela nossa boca, não é o que a gente come, não é como a gente come, né, que nos torna impuro, mas sim o que sai da nossa boca. Porque o que a gente come entra para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai, meu amigo, isso é que é perigoso, na verdade. Amém? E sempre temos que vigiar. Poxa, pessoal, eu sou como qualquer um de vocês. Eu sou sujeito aos mesmos pecados, as mesmas paixões, os mesmos amores, os mesmos vícios. E, poxa, eu também estou sujeito a falar besteira. Eu falo, né, de vez em quando. A gente, de vez em quando, esquece, ou a nossa raiva fala mais alto e a gente acaba soltando as palavras que não deveria. Isso serve tanto para mim como para quem está assistindo esse vídeo. E serve para a gente se policiar, se corrigir e também andar atento ao que a gente fala. Não é mesmo? Nós temos que sempre estar pensando o seguinte: nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o mais poderoso, Ele sabe de todas as coisas, Ele lê as nossas mentes e Ele está em todas as partes. Então devemos sempre nos vigiar para quê? Para que possamos dar um bom testemunho e para que a nossa vida sirva como exemplo para aqueles que estão ao nosso lado. Não é mesmo? E com essas palavras eu me despeço de vocês no dia de hoje. E se for da graça do nosso Deus, estaremos juntos no próximo vídeo. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Vigiemos e oremos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, se nosso Deus permitir, até o próximo vídeo. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.